Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao Unicap Talks, um podcast que conecta você com os melhores especialistas da área de saúde. Não estamos no estúdio, né, Daniel? Não estamos no estúdio e estamos com mais gente hoje, né? Estamos com amigos do coração. Porra, de anos. Esse daqui mesmo eu conheço há anos. Amigos de escola, né? A gente está no Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que essa edição desse ano está em Balneário Camboriú. E esses dois caras aqui não são irmãos, apesar de serem idênticos, não são irmãos, mas eles são os anfitriões, né, do Congresso. Anfitriões, organizadores, e tá muito legal o Congresso, hein? Parabéns. Vou deixar vocês se apresentarem e vou começar pelo mais velho, mais idoso. Marcelo Belli. Eu sou o Marcelo Belli, cirurgião de cabeça e pescoço. Cheguei aqui na região em 2013, a convite do Gustavo Bento, o chefe de serviço. E desde então a gente vem organizando as ações dentro do serviço da oncologia lá no Marieta e fomos organizando e crescendo o grupo para transformar hoje num grupo organizado, né? E atualmente somos em 9 médicos no nosso grupo, aqui de Balneário Camboriú. Vou deixar o Gustavo Em vez de falar o nome da mulher, o nome dos filhos, os hobbies. Aí para falar sobre a pessoa, Pode falar, pode mentir também. Teu hobby, fala que tá lindo. Não, bonito, só tem mais saúde do que beleza. Quem é Gustavo Bento? Eu nasci em Floripa e moro aqui desde 2007. Naquela época, quem me trouxe para cá foi o Jalmi, na verdade. Que tinha na época a perspectiva de vir para cá, acabou recebendo o convite para ir para Floripa e quando eu voltei de São Paulo, da residência, surgiu essa oportunidade. E a cidade era carente da especialidade. Tinha algum cirurgião de cabeça e pescoço na cidade? Quando eu cheguei aqui, acontece cada vez menos, mas ninguém nem sabia para que servia a especialidade. Inclusive muitos médicos ainda não sabem, mas né? o que o cabeça e pescoço faz, né? E muitas vezes eu ouvi, olha, não sei o que estás fazendo aqui, porque não tem espaço para especialidade. Eu acho que agora eles sabem. No facão, Mudou, abrindo... Mudou. E existia uma demanda enorme reprimida, né? E, claro, ser o Pathfinder, né? O cara que começa, tem um lado bom e um lado ruim. Cara, as pessoas, a gente já falou, a gente já fez um episódio explicando o que era a Unicap, o que a gente fazia, como que a gente trabalhava para os pacientes em geral, né? Mas é óbvio que a gente tem alguns colegas médicos que também vêm, volta e meia eu recebo mensagem, vi o episódio lá de vocês, né, me interessei por tal assunto que eu vi que vocês fazem. E vocês, obviamente, nunca apareceram com a gente, né? Assim, então é a primeira vez, mas vocês têm uma empresa também que está aqui com a gente, junto com o stand, que é a Pescop. Como é que é a Pescop? O que é a Pescop? Como vocês trabalham? Queres falar, Eli? Assim, quando que começou? Então, a gente, em 2007 eu fiquei 6 anos sozinho e na época eu conheci o Marcelo em Floripa. E aí ele falou, vamos trabalhar junto e tal. E aí quando ele voltou a gente começou a trabalhar junto. E logo surgiu a necessidade de crescimento e aí a gente trouxe o Cauê. E quando chegou o Cauê, isso foi uma coisa que até o Marcelo idealizou mais, assim, que é montar a empresa. E eu nem sei se ele tinha ideia da importância disso, porque ou do tamanho, né? E olhando para trás e olhando para a realidade brasileira, assim, a empresa é um troço importante, né? Hoje, porque se você olhar o que acontece no Brasil hoje, você não tem mais concurso, né? Para médico, né? Falando por médico, né? Isso acabou. Então a carreira do Estado ela foi embora. Nunca tem existido contratação, mas não carreira médica. E os grupos, eles viraram uma necessidade organizacional, com uma tentativa de formar uma carreira independente. E eu não sei se a gente tinha essa noção real disso, né? Mas a ideia era ser honesto com os colegas, trabalhar de uma forma onde fosse justo, onde ninguém explorasse ninguém, que a gente conseguisse crescer junto. Essa foi a ideia inicial, mas que se encaixou muito bem para uma realidade brasileira. E aí, especificamente, nós começamos o grupo em 2016. Já estava aqui há 8 anos, 9 anos. 9 anos. O Benz estava há 8 anos. 8 para 9 anos. O Cauê tinha chegado há 1 ano
E nós começamos a estudar qual seria o modelo de criar um grupo cirúrgico, porque essa na época era uma realidade que a gente não via em muitos locais, né? Fazer um grupo de cirurgiões dividindo despesas e trabalhando junto. Algumas especialidades já têm um histórico já tem um disso, histórico, né? né? Os anestesistas já têm um histórico. Isso. E foi então... justamente nos grupos de anestesia que nós fomos conversar com os líderes deles e pedir né, opinião e o favor deles compartilharem com a gente qual era o modelo de progressão, o modelo de um estatuto bem feito, porque nós naquela época a gente já tinha a ideia de que para que a gente funcionasse a longo prazo, a gente teria que ser justo, teria que ter uma progressão de carreira e teria que ter uns critérios bem definidos já antes de começar a empresa. Então, acho que isso seria o fundamental, além de ter uma amizade, ter um bom relacionamento entre todos os membros da equipe. Escolher né? bem um sócio, né? E eu acho que nesse momento a figura mais importante com certeza foi o Bento, porque ele era o mais velho, ele teria condições de não se aventurar em formar um grupo, e ele esteve aberto para pensar, né, com os mais novos que estavam começando, né, e aceitou a ideia de fazer um grupo organizado. O que eu acho e a gente vê hoje que isso é um caminho muito que acertado da nossa parte. O que eu acho interessante, talvez até colocar como um disclaimer, né, porque assim, tanto vocês quanto nós, a gente não é uma empresa, um condomínio, né? Onde o médico trabalha, tem a sua produtividade, onde divide despesas, etc. Então, não, existe uma visão de empresa, uma visão de especialização, de negócio, de crescimento não só de faturamento, mas crescimento de bom atendimento ao cliente, né? De novos negócios, de novas frentes, né? Então, às vezes quando a gente fala empresa, o cara fala, juntou o CNPJ para poder receber a cirurgia, né? E esse não é o foco de vocês e nem o nosso, né? Ô Bento, e hoje vocês são em quantos? E vocês, a gente sabe que vocês têm uma coisa que a gente não tem. Nós na NCAP, nós trabalhamos em Florianópolis. Como é que vocês trabalham? Nós somos 6 cirurgiões de cabeça e pescoço. E nós temos mais outros 3 profissionais, colegas médicos, que são sócios de outras especialidades, que estão muito próximas e foram convidados para trabalhar com a gente pela necessidade e pela afinidade também. E que especialidades? Cirurgia plástica, cirurgia oncológica e um otorrinolaringologista. Mas tudo isso no, vamos dizer assim, no core business, na estrutura da cabeça e pescoço. Na estrutura da cabeça e pescoço, a ideia é sempre, toda vez que a gente chamou alguém, ali. a gente levou em consideração, primeiro, a personalidade favorável, né? A gente tentava enxergar nisso uma qualidade, a gente tentou achar pessoas que a gente já conhecia de alguma forma, que um já tivesse trabalhado com o outro, e que tivesse um espírito de trabalhar em equipe, essa é a ideia. E foram surgindo oportunidades de trabalhar e convites para trabalhar em outras cidades. Então as coisas vão acontecendo. Quando eu estava sozinho, me convidaram para ir para Brusque. Aí o Marcelo chegou, assumiu o Brusque. Aí, logo em seguida, quando o Cauê chegou, a gente foi convidado para trabalhar em Jaraguá do Sul. E aí nós começamos a pulverizar, né? Alguns colegas se predispuseram. Blumenau também, existia uma carência no Santo Antônio, né? Então a gente foi convidado, aí o Francisco, quando chegou. Vocês abriram outros serviços em outras cidades, outras unidades. Mas foram por demandas, não foram necessariamente uma estratégia nossa inicial, porque na época a gente não imaginava que isso ia ser uma estratégia proposital, mas de qualquer maneira arrumou trabalho para o cirurgião novo que estava chegando, e eram oportunidades que a gente via como oportunidades de a gente ter um grupo organizado, ter mais pacientes, atender uma área maior. Não foi uma busca ativa que vocês fizeram, isso veio foi algo que foram oportunidades que colegas médicos desses outros hospitais, que eram amigos nossos, oncologistas e cirurgiões, que falaram, olha, a gente tem uma necessidade de ter um cirurgião que não tem na cidade, né? No caso de Jaraguá, vocês não querem vir trabalhar aqui e tudo? E daí assim, o Cauê começou e logo mudou para lá. Em Blumenau existia uma carência no hospital no Santo Antônio, né? Então, o Santo Antônio tinha um serviço de oncologia organizado, mas não tinha o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, a Patrícia, né, que era cirurgiã oncológica na época, comentou e abriram as portas para a chegada do Chico, né, do Francisco. Então, esse foi o caminho dessas nossas... Sim, eu acho que quando a gente começa a ver empreendedorismo no Brasil, outros exemplos de negócio, você vê que muitos deles começaram sem essa intencionalidade, né? Você começa, de repente existe uma virada de chave que você olha e diz assim, agora existe uma intencionalidade, né? Então,
quando pergunta de como a Unicap começou, é isso. A gente é um processo. Um processo que, para nós, durou 10 anos e começou muito baseado olhando o exemplo de vocês, né? Pô, tá dando certo, tá indo, influenciado isso por foi algo vocês. interessante, É possível, né? A gente, possível, né? a gente, pela nossa amizade, a nossa proximidade, a gente se baseou muito em vocês também, então houve uma troca muito, muito legal, né? Em congressos como esse, nós sentávamos várias vezes e debatíamos sobre Algumas como vezes fazer. chorava as mágoas. Reclamações. Reclamava de convênio. Mas é isso aí. E a ideia, essa pulverização, com os programas do governo federal de oncologia, foi que surgiram as oportunidades. Né? Como falei, 80% do serviço SUS no Brasil é hospital filantrópico. Então, uma coisa que estava precisando e acabou servindo como uma base inicial para a gente se estabelecer lá. E vocês acham que isso é um modelo que pode ser... A gente sabe que né? Porque a gente já teve essa experiência, mas é a pergunta Replicável? mas é a pergunta que as pessoas fazem, né? Porque assim, é um modelo replicável, né? Porque a gente começou pouco depois de vocês e, querendo ou não, foi replicado, né? Mas vocês acham que isso é uma saída, uma alternativa, vamos colocar assim, para a carreira médica? Hoje, olhando para trás, quase 10 anos de empresa, né? Eu vejo como um caminho que eu não faria diferente. Até falando pro Bento, em alguns momentos você reavalia, se trabalharia sozinho, de novo. Não é um mar de rosas, né? Não é uma jornada. Se eu saísse da empresa, o caminho seria formar outra empresa, né? Seria um caminho semelhante, porque o trabalho em grupo ele traz muitos benefícios para a gente, assistenciais com certeza, organizacionais, de qualidade de trabalho, porque sozinho você não consegue operar direito. Você precisa ter um auxiliar qualificado que você escolheu, que trabalha na mesma linha, no mesmo protocolo. Você precisa ter uma estrutura onde você consegue organizar administrativo, todos os funcionários que vão trabalhar. Isso é difícil, é uma né? coisa que para o médico individualmente é muito difícil. Então está cada um trabalhando sozinho e brigando entre si. E para a gente trabalhar em grupo traz uma segurança para o profissional, porque ao longo do tempo você vai ver na série histórica que você vai ter um rendimento regular, tem altos e baixos, é óbvio, mas uma coisa compensa a outra, isso é ótimo. Então o esforço de um compensa, né? E isso só traz, do meu ponto de vista, só traz benefícios e é um modelo replicável, desde que você tenha as pessoas motivadas e um bom plano, no sentido de um bom regimento, que você combine bem as regras e arrisque, porque no início a gente arriscou lá no início, né? Sim. Hoje a gente olha para trás e a gente se sente muito mais confortável e dizer, olha, dá tudo certo, né? Não tem por que dar errado se você tiver essa preocupação em cuidar dos detalhes no início, né? Ô Bento, e o Belli falou sobre a questão, a vantagem para o médico, vantagem para a empresa, essa segurança, tudo. E o paciente? Tem vantagem Tem com o paciente? vantagem com isso? Como que ele se beneficia disso? Existe uma coisa dentro da estrutura da empresa que é pouco visível. A empresa, por exemplo, nós temos dentro do nossa programação, por exemplo, o apoio para quem quer fazer mestrado, doutorado. A empresa te apoia para ir fazer qualificação. Ela banca, de alguma forma, isso. Claro que tudo de uma cor, as atualizações. E o mais legal, assim, sempre tem alguém que está cuidando do nosso paciente, mesmo na nossa ausência física. É legal isso, né? Isso é uma estrutura que ela é impagável. Porque você escolheu seus colegas, você confia nas pessoas. Então, Belli, consegue ver meu paciente, Bento, consegue dar uma força que eu vou lá para o congresso, ou que eu vou viajar. E isso, ou seja, a empresa estrutura a tua qualificação e ela estrutura mais de um médico para te dar assistência. Exatamente. Sim. E é um controle de qualidade automático quando você opera em grupo, isso, né? Exatamente. Então as pessoas estão sempre te vigiando, você não faz o que você quer ou o que você acha. Você Então é não um inventa controle de conduta, qualidade. né? Você né? não inventa as coisas. Hoje tu tens outros 5 cirurgiões de cabeça e pescoço que estão, de certa forma, validando o que tu estás fazendo. Você não está operando sozinho, não está decidindo sozinho. Então isso traz um crescimento de organizar protocolo. Cada pessoa que estuda um pouco mais um tema vai se destacar e vai estudar mais a fundo algum tema específico e você divide. Isso na verdade, você acaba uma divisão de tecnologia no sentido de aprendizado entre os cirurgiões, né? Então você ter
um cirurgião plástico, ou alguém que se dedica mais à cirurgia de câncer de pele, operando junto com você, como um sócio, como amigo, é diferente de você ter uma pessoa que você termina aqui, ele vai assumir a partir de onde você parou, né? Então você opera junto e aprende junto. Eu acho que essa é a grande vantagem. Eu tive duas situações em que a gente experimentou isso que vocês falaram, né? Eu ia Uma falar que isso. eu confiei na equipe para me operar, né? Então, assim, em nenhum momento cogitei vir aqui com vocês, apesar de vocês serem ótimos cirurgiões, porque eu opero com essas pessoas todos os dias. Então, pô, tu vai escolher quem para te operar? Vai escolher um cara de outro lugar? Então, tu não confia em quem trabalha em ti, não confia no trabalho da tua empresa, da tua equipe, né? E a segunda foi quando meu pai faleceu. Recentemente. A gente tinha cirurgia agendada, uma coisa que te pega de surpresa. E eu falei para quem cuida do nosso agendamento, né, para Natália, eu falei assim, Natália, liga para os pacientes, explica a situação, mas eu também entendo que eles estão com a vida preparada para aquele momento da cirurgia, alguém para cuidar do filho, isso aqui. Eu falei, Foi uma segunda-feira, isso foi segunda de manhã Teve tempo que a técnico secretária de- telefonou. eu falei assim, dá alternativa para eles. Eles podem remarcar, ou se quiser, alguém da equipe cuida com eles. E teve paciente que preferiu remarcar, porque queria operar comigo, e teve paciente que falou, cara, eu preciso, eu não posso, eu não tenho, minha fulana veio de outro lugar, eu confio na equipe dele e eu vou operar com alguém da equipe. Então, assim, se eu tivesse sozinho, essa opção não existiria. Era só remarcar. Era esse exemplo que eu ia dar. O paciente se sente, ele começa a confiar não só no médico, mas começa a confiar na equipe. E nessa ocasião, eu lembro muito que o paciente falou assim, se o Dr. Ackley indica e recomenda esses para operar, eu vou operar. E deu tudo certo, foi ótimo, tudo bem. E é uma mudança de paradigma para o cirurgião, né? Uma mudança de... A gente é vaidoso, né? O gente ego às vezes... vaidoso. Mas quando você começa a ter essa visão de empresa, de equipe que você falou, de tudo mais que vocês citaram, você começa também a deixar o ego um pouco de lado, né? Assim, Necessariamente precisa e acontecer. pelo bem do paciente, no final das contas, né? E ainda falando em bem do paciente, o Belli mencionou isso, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, é o médico poder se dedicar a uma coisa específica. Né? Então, vocês são assim, dá para se dedicar para o câncer de pele, dá para se dedicar para a cirurgia robótica, dá para se dedicar para a cirurgia por vídeo, dá para se dedicar para... Então, dá para mais ou menos que nichar, né? E claro que a experiência conta muito, né? Exato. Então, em vez de ter um caso cada um de nós, se um médico tiver os 10 casos, Assim, é muito melhor. ele vai desenvolver né? aquela área Muito e ensinar mais. para os outros, né? Exatamente. Os detalhes. E o próprio congresso. Hoje em dia, os congressos como esse, grandes, de todas as áreas, são cada vez mais raros, né? Sim. Hoje em dia, os congressos são focados em cirurgia robótica, em cirurgia de tireoide, em cirurgia de pele. Câncer de boca, né? Então, são muito focados, né? E o médico consegue focar nisso. Que todos os serviços de grandes universidades fazem isso, né? Fazem isso. Sim. E numa realidade brasileira, a gente tem um grupo organizado assim e permite a setorização. E só desse jeito você consegue fazer isso. Não tem como, né? E você ganha realmente notoriedade, é muito legal. Eu acho que os pacientes ganham muito, não há como negar. Eu acho que todo mundo ganha, né? O médico ganha, a sociedade, os pacientes ganham, então realmente é muito bom. Até a questão que a gente conversa às vezes entre a gente, né? Sobre, poxa, precisa fazer doutorado, não precisa. O doutorado não é uma questão de vaidade no sentido de você ter o título e tudo mais. Aqui a gente organizou isso no início como uma prioridade no grupo para ter um horizonte de o médico se especializar em alguma área que ele vai estudar mais, estudar um pouco mais de pesquisa, porque isso faz parte, e depois quando ele volta, ele tem condição de ser uma certa liderança naquele assunto, porque ele vai estudar mais, ele vai implementar isso também na prática e acabar setorizando um pouquinho por área de interesse, né? Então esse é um dos objetivos também. O doutorado é uma via de você acabar incentivando o sócio que às vezes não está nessa expectativa de ir atrás da pós-graduação, mas que ajuda a se especializar em alguma área, né, de maneira acadêmica. E vocês enxergam para o futuro continuar com médico? Alguém vai virar gestor? O Belli tem um talento nato para gestão. Ele fez Para até cirurgia, Ele faz eu planilha gosto melhor do que demais de opera. operar, tanto que eu gosto de operar 100%. O Belli disse que tem 3 talentos, que é o basquete, ser cirurgião
E a planilha. Continua Planilha. operando. Continua Excel. operando. Mas que nós já vamos colocar, porque é atividade de risco. Para esses velhinhos, atividade de risco, né? Evolui Bom, com mas xadrez. Eu acho que assim, uma coisa que a gente acabou não comentando, mas que em algumas conversas a gente já teve, é você aumentar a longevidade do médico, né? Porque assim, a gente não vai conseguir ser cirurgião para sempre, né? Vai chegar um momento que a mão treme, que, né, a perna não aguenta mais ficar em pé. E Mas que a experiência ainda é Isso, válida. Exatamente. Você ainda tem um valor intelectual, né? E dentro desse contexto de equipe, de empresa, você pode ser utilizado, diferente do que se você está no seu consultório sozinho, né? Então... Eu sei que tem pacientes vendo, mas assim, a gente precisa entender, assim, a idade te traz também capital político, né? Assim, você passa a ter mais proximidade com pessoas para que você consiga levar adiante coisas que são técnicas ou de interesse da empresa, enfim. Isso é uma coisa que tem valor a longo prazo, né, Daniel? Assim, tu já participaste do Conselho Regional, uma baita experiência, o Jamil foi presidente da Unimed. Ninguém jovem é presidente do conselho, da MB ou da sociedade, né? Então, precisa da idade. E aí você abdica eventualmente da atividade, mas a empresa está lá te sustentando, porque te traz isso também um pouco. Né? É importante para a empresa isso também, né? E a gente, como especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, é importante a gente estar nessas instituições, né? Então é importante a gente participar disso, das associações, das sociedades, dos conselhos, é muito importante isso. Com certeza. Beleza. Alguma coisa? Eu acho que, assim, olhando para trás, né, eu acho que ninguém quer sair da Pescop. Uma coisa, Isso é verdade. Acho que ninguém o quer Belli sair. falou, se um dia ele sair, a gente pega, tá? Só para tu saber, se um dia ele sair, ele... A gente troca, eu venho para Balneário. Naqueles momentos de dúvidas, A gente né? podia trocar pelo Jalmir, o que vocês acham? Trocar o Belli pelo Jalmir? Tem praticamente a mesma idade. Mas eu agradeço muito aí a troca de experiências. Eu acho que assim, a gente sempre trocou isso em off, né, fora de câmera, mas eu acho que é legal para os colegas médicos talvez, né, botar um triplex ali na cabeça de uma ideia diferente, né? Uma ideia E pensar que é possível fazer isso, é replicável, é método, é processo, dá para fazer. Exige organização, exige força de vontade, lógico, e tolerância um com os outros. Claro. Com os outros. Acho que É isso um casamento, né? É um casamento. E é bom para todo mundo, como a gente já falou. Assim, os pacientes têm a ganhar e quem trabalha, funciona. Você trabalha melhor, mais descansado, com mais qualidade. É um ganha-ganha. Agora, pergunta para colega médico e paciente, onde é que encontram vocês? Locais, redes sociais. Rede social e clínicas. Bom, nossa clínica fica na Praia Brava, aqui no Ribeira. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. BC, Dubai brasileiro. A Dubai brasileira. Enfim, no Instagram, Dr. Marcelo Belli. E na Pescop, né? Pescop. Que já foi motivo de risada pelo nome. Quando a gente lançou o nome... E cabe também um motivo de risada. Eles falaram, mas é uma empresa de pesca e tal. Mas é uma coisa que a gente fala, olha, todo mundo sabe o nome. Exatamente. Claro. E aí, falando pro pessoal do marketing, é isso que importa, né? Exatamente. O nome fica na cabeça. Exatamente. Então é @Pescop, trabalhamos em outras cidades e é isso aí. Bom, Acho que pessoal, estamos felizes. Obrigado. valeu, brigadão. Obrigadão, Ackley. Valeu. Vamos em frente, né? isso aí. Temos outras ideias pela frente. Temos outros planos para o futuro. E vocês estão numa mesa agora que está na hora de... Quase na hora. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até o final e até logo. Tchau, A gente tchau. que agradece. Um abraço.